Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Inácio Ribeiro Sá Menezes. Ele tem um doutorado em Cioran, não sei a pronúncia, ele vai contar para a gente aqui como é que fala o nome dele em romeno, né? Que é o As lugar maneiras. onde nasceu esse autor, né? Também escreveu em francês, ele vai contar para a gente, então, um pouco mais, né, sobre a trajetória, sobre o pensamento desse grande autor do século XX. E agradeço muito sua presença aqui, Rodrigo, e está contigo a palavra, então. Muitíssimo obrigado, Caio. Eu que te agradeço em dobro aí pelo convite, o acolhimento, né, essa abertura para um debate, ou ao menos uma apresentação que possa ser geradora de debate aí sobre esse filósofo que é uma paixão da minha vida, de toda uma vida, já de quase 20 anos, e que se transformou também em objeto de estudos acadêmicos, e não só acadêmicos, extra-acadêmicos também. Então, eu quero deixar registrado desde já a minha gratidão, cara, para você, e também um orgulho aí de estar figurando no seu canal tão bacana, importante, bem feito de conversações filosóficas, né? Com tanta gente bacana também, outros convidados tão importantes, e que eu não só admiro o trabalho, a pesquisa, como muitas vezes conheço alguns e algumas, e gosto enquanto pessoas. Caio, eu poderia começar apresentando, divulgando também o portal, a plataforma Portal Emil Cioran Brasil, e aí eu começo a falar do Cioran em seguida? Claro, então lembrando que o Rodrigo tem também um portal no YouTube, né, que ele vai falar agora. Já fiquem todos aí, todos convidados a depois acompanharem o trabalho que o Rodrigo tem feito de divulgação e de pesquisa desse autor. Muito obrigado, Caio. Então, como está escrito, né, o nome do blog, que é um blog, né, tecnicamente, e mais assim, mais além, para além disso, você acaba mostrando uma plataforma de consulta e também uma base de dados, né, bastante extensa, aliás, que já são 11 anos de existência, ou inexistência, como eu costumo brincar, do portal Emil Cioran, no WordPress. Então, eu criei este portal, né, este blog em 2010. Foi 3 anos depois de eu terminar o meu mestrado, em 2007, e eu vou falar das duas coisas, mestrado e doutorado, né? O doutorado foi em filosofia, mas o mestrado não, foi em ciências da religião, e tudo na PUC, né? A graduação também, mestrado e doutorado. Sou filho da PUC, com muito orgulho. Então, em 2010, eu resolvi criar, né, um blog porque eu tinha muita falta, sentia necessidade, assim, carência de acesso de materiais e da própria obra do Cioran mesmo, né, que não está integralmente publicada e editada no Brasil, em português no Brasil. Aliás, nem a metade dela, eu acho, provavelmente nem a metade. Então, eu tomei essa iniciativa de criar esse lugar que pudesse se tornar essa plataforma que efetivamente se tornou, né? Inclusive não só no âmbito brasileiro, nacional, em língua portuguesa, mas aos poucos ela foi se tornando uma plataforma multilingüe. Então, tem material aí, estudos, artigos, entrevistas, resenhas, matérias de jornal, todo tipo de material acadêmico e extra-acadêmico, jornalístico, né, cultural, de modo geral. Sobre Cioran, e outra coisa que também é importante, além do fato de ter se tornado, né, tornado multilingüe, é o fato de que não se resume exclusivamente a Cioran, né? Mas, assim, ao mesmo tempo se tornou uma plataforma de divulgação também da cultura romena, de modo geral, o pensamento romeno, né, filosofia, mas não apenas, também as artes em geral, poesia e literatura. Então, tem muita coisa de outros autores romenos, não só Cioran. E agora ele existe também aqui no portal, no canal, no YouTube, né? Eu criei faz um ano, um pouco mais de um ano, eu criei o canal, mas ele ficou inativo, parado aí durante um ano, um pouco mais. E só agora, depois dessa pandemia, barra quarentena, barra confinamento, né? Que calhou de eu começar a produzir conteúdo, vídeos, né? Conteúdo áudio, visual original, para o canal do portal Emil Cioran Brasil no YouTube. Depois, inclusive, também quero deixar aí o link, quem quiser acessar e visitar, eu não vou me deter sobre isso, né? Essa é a interface, a cara atual do blog, do portal Emil Cioran Brasil, um slogan, né? Um blog que não dorme desde 2010 até hoje, 2020, 11 anos. É uma brincadeira com a insônia, né? Que é um fato biográfico muito significativo, inclusive no âmbito do pensamento e da obra de Cioran.
né, a insônia que ele sofreu durante anos a fio, a partir da juventude, enfim. É isso. Aqui são os países, né, em todos os tempos de 11 anos de existência, do primeiro, que é o Brasil, disparado, e ano a ano também, o segundo tem sempre sido os Estados Unidos, e o terceiro tem sido sempre a Espanha, e esses todos, né, a ordem é mais ou menos essa mesma, assim, ano a ano, desde 2010 até hoje. São os países que têm mais acessos no portal, e vai além, né, aqui vai só até 242 visualizações. Que mais? Sim, isso é muito interessante de mostrar também, Caio. Isso é o mapa de todos os países dos quais o portal já teve mais ou menos acessos, né? Então, o Brasil é o que já teve mais acessos, como eu disse. Ele é o mais escuro, portanto, né? O número de acessos total do Brasil até hoje foi, até 2019, na verdade, 223 mil, quase 224 mil. Mas o que eu quero chamar atenção, na verdade, é que você consegue ver que não está rosinha, cinza, né? Claro, os poucos países que nunca acessaram o portal Milturan Brasil, né? Então, a Groenlândia, em 11 anos, ninguém da Groenlândia demonstrou interesse, pelo menos nunca acessou o portal Milturan, né, na internet. E, aliás, não é um país pequeno, apesar de ser pouco populoso. Isso aqui acho que também pertence à Groenlândia. E alguns países no meio da África, né, que não é a maioria, nem a metade, na verdade. E é muito legal, muito interessante mostrar isso. Eu queria mostrar e assinalar isso, né? O quanto o Turan, aparentemente só pelos acessos que vêm da África, né? Vários países africanos, que eu não vou saber dar o nome para cada um agora, a divisão geopolítica da África, né? De como lá tem muitos leitores, ou ao menos interessados e interessadas em Turan, né? E Europa praticamente inteira, inclusive Rússia, inclusive China. Bom, e tem dois branquinhos aqui, que são dois países do Oriente Médio, que eu não lembro quais são também. Isso aí são termos, palavras, pesquisando estas palavras que vários visitantes chegaram ao portal, né, ao site, ao blog. Então, são palavras, nomes de autores, são conceitos, Susan Sontag, Clément Rosset, que mais? Títulos dos livros de Turan, tem Dostoiévski. Se chega muito ao portal, não pesquisando por Turan, mas por toda essa constelação de outros autores ao redor de Turan. E eu queria só pescar uma palavra-chave, na verdade é uma pergunta que está escondida aqui, espalhada aí no meio, e eu vou me pautar nela para apresentar Turan e falar de Turan, né? Colocar em pauta o pensamento e obra de Turan e problematizar ele. Que é esta aqui, ó. Para que serve Turan? Na verdade, eu só vou enunciar ela, destacar ela agora. Eu vou fazer um excurso para falar um pouco da minha formação, né? Justamente, que é uma coisa que eu falei que eu ia falar. E eu vou retomar essa questão logo em seguida, né? Esse gancho aí. Mas já quero destacar essa pergunta, que parece idiota e trivial, né? Sei lá, mas na verdade ela não é nem um pouco idiota. Na verdade, ela é muito pertinente, porque no fundo dela tem uma premissa implícita, né? Que é a ideia, que talvez seja muito comum, generalizada, de que tudo e todo, inclusive as obras de literatura, filosofia, todos os autores, né, e as suas respectivas obras, precisam servir para algo, né? Então, precisam ter alguma forma de utilidade, alguma serventia. E Cioran, não, assim, é tudo que não se vai encontrar, na verdade, pelo contrário, ele vai elaborar toda uma poética da inutilidade, isso muito a exemplo de Baudelaire, a propósito, né? Que responde a essa pergunta de uma maneira negativa, afinal de contas, né? Para nada. Mas vamos guardar ela por enquanto, deixa eu falar de outras coisas por enquanto. Então, essa é a cara do canal YouTube, né, do Portal Milturan Brasil. Eu fiz uma brincadeirinha com o logo aí, que foi um trocadilho que me veio à mente, e eu falei, não faz mal, não fica a brincadeira, até porque Turan, isso é importante também tá em destacar, Caio. Turan é muito, geralmente, retratado e caricaturado, né, como um pensador do pessimismo, do niilismo, da amargura né, esse niilismo suicida, eventualmente. Muitos têm essa imagem. Quando é preciso destacar que, em meio a tudo isso, também tem muito senso de humor, muito espírito de leveza, eu até diria, né?
e que muitas vezes o efeito paradoxal da leitura de Turan, né, ler um aforismo ou um texto e tal, não é ficar abatido, triste, deprimido, o que até pode acontecer também, mas não só, que na verdade muitas vezes, pelo contrário, até mais do que esse efeito negativo, né, deprimente, depressivo, ela tem um efeito exaltante, ela tem um efeito revigorante, cara, que revigora um certo apetite da vida, pela vida, né? E aí Turan acaba, pelos efeitos práticos da sua leitura, né, e do que ela comunica, e não pela forma, não por certos detalhes, mas pelo efeito prático final, essa conclusão, ele está muito afinado com o espírito nietzschiano, ao meu ver. Mas em outras coisas ele não tem quase nada em comum com Nietzsche, teria até mais com Schopenhauer. Enfim, então é destacar isso, né? Que Turan tem um fundo, ele é muito espirituoso, assim, ele é espirituoso e mantém faz piada, inclusive na desgraça, né? Inclusive nas piores, no desespero, a exemplo do título do primeiro livro dele em romeno, publicado em 1934. Para quem não conhece, né, a obra de Turan, já digo agora, ela é dividida entre duas metades, a primeira metade escrita em romeno e a segunda em francês. Então tem 2 livros de estreia, dois começos, né? E um segundo começo, que é em francês, e o Breviário de Decomposição. Enfim, mas o primeiro livro, Nos Cumes do Desespero, esse desespero mesmo, se você olhar passagens desse livro, né, e que ele está fazendo uma espécie de fenomenologia lírica do desespero, e aí desespero, né, já imediatamente evoca muito mais um espírito e uma filosofia existencial à la Kierkegaard do que qualquer tipo de nietzschianismo, da afirmação, da aprovação, da alegria, né, do júbilo, do amor fati, etc. Apesar de que também tem isso lá no Bojo, né? Tem muito nietzschianismo, entre aspas. Mas o desespero é claramente kierkegaardiano, né? Então, assim, mesmo no desespero, ele consegue muitas vezes fazer piada, humor e tudo mais. Então, essa é a cara do portal, aqui no YouTube, né? E tem várias sessões que eu fui criando aos poucos, segmentos. Eu coloco aí documentários que não sou eu que produzo, são produções francesas. Eu faço vídeo resenhas de livros e tento privilegiar livros inéditos de Turan. Então, a primeira dessas vídeo resenhas foi de Lágrimas e Santos, um dos livros romenos de Turan, Lacrimi și Sfinți em romeno, né? Lágrimas e Santos. Eu também gosto de transformar em vídeo e gravar a leitura de textos, porque Turan, além de aforismos, né, curtos, tal, ele também escreve ensaios. Aliás, ele é muito bom no ensaio também. Ele é um grande ensaísta na linha de Montaigne, né? E entre outros que fizeram tradição até depois de Montaigne, dos ensaios de Montaigne. E eu costumo traduzir alguns desses ensaios, agora, inclusive, é importante dizer isso. Inédito, como eu disse, a obra de Turan não está integralmente publicada e editada no Brasil em português, né? E eu tenho tido também uma outra porta aberta, uma outra acolhida, Caio, além dessa que você me deu, numa revista eletrônica, n.t. né? Revista Literária em Tradução, que é uma revista só eletrônica, não existe impressa, e eu venho traduzindo nela aí, esporadicamente, textos inéditos, de livros inéditos de Turan que nunca foram editados no Brasil, né? Como A Queda no Tempo, que é um dos seus livros franceses. Então, recentemente, eu traduzi mais um inédito, que é desse livro A Queda no Tempo, que se chama Retrato do Homem Civilizado, e eu transformei ele num vídeo. Então, eu gravo a leitura e eu também componho toda uma narrativa visual para acompanhar e ilustrar enfim, adensar poeticamente, visualmente, toda a problemática e as questões que estão colocadas, problematizadas nesses textos. Enfim. Então, são vídeos temáticos que eu também faço. Uma parte, um segmento que eu adoro, faço com muito gosto, muita paixão, e que eu comecei recentemente, é responder perguntas de visitantes, leitores, leitoras, que deixam comentários ou perguntas aí nos vídeos que eu faço, né, do canal. E aí, se não estão enunciadas na forma de uma pergunta, eu tento transformar num enunciado em forma de pergunta e desenvolver uma resposta satisfatória. E para mim também é um exercício de pensamento, né? E chegar a respostas para perguntas que não fui eu mesmo que me coloquei, mas eu compartilho do interesse por essas perguntas. Eu também faço entrevistas, Caio, como você, não tão bem como você, e também não tenho tantas como você. Eu tenho só uma por enquanto, eu fiz a primeiríssima do canal por enquanto, A e quantidade eu tive posso concordar, da qualidade aí por sua conta, mas são Não, nem suas isso, nem isso. entrevistas também. Mas beleza, aceito a modéstia. Então, eu fiz uma única por enquanto e assim ela nem foi uma entrevista em português, porque ela foi com um filósofo especialista em Turan e também Nietzsche, né, e outros autores colombiano.
professor numa faculdade colombiana, aliás, na cidade de Pereira, é importante eu falar isso. Já queria deixar dedicada também a propósito, né, aqui, dedicada a Liliana Herrera, a memória dela, que é uma professora também acadêmica e filósofa colombiana dessa cidade de Pereira, onde aconteceu durante 10 anos seguidos, de 2008 a 2017, o assim chamado Encuentro Internacional Emil Cioran, na cidade de Pereira, né? E que foi organizado principalmente pela Liliana e também co-organizado pelo Alfredo Abad, que é quem eu entrevistei nessa minha primeira entrevista, Caio. Aliás, um dos principais conteúdos do meu canal, que se alguém quiser entrar e visitar, é o que eu recomendo. Cioran em Colômbia, é uma entrevista com Alfredo Abad sobre Cioran, Nietzsche e outros assuntos, outros autores e tudo mais. E, bom, vamos ao que interessa, né? Eu não sou paulista, não nasci em São Paulo, apesar de que eu moro aqui desde os 9 anos de idade, já sou praticamente paulista, né? Eu brinco que eu sou sotero paulistano, e hoje mais paulistano do que sotero, nem sotaque mais eu tenho, e até lamento de ter perdido. Eu gosto muito do sotaque baiano, ele é musical e é charmoso e tudo. Cheguei aqui com 9 anos, eu tenho 2 graduações, na verdade a filosofia é a minha segunda graduação, e eu fiz na PUC, como eu já disse, né, e também o meu mestrado em Ciências da Religião e também o meu doutorado, tudo na PUC, sou filho da PUC. O meu mestrado em Ciências da Religião, eu me dediquei a estudar o título, né, para antes de mais nada, o animal enfermo, porque Cioran tem uma intuição antropológica, por assim dizer, de que o homem é um animal naturalmente doente, enfermo por natureza, o que, aliás, ele está em alguma medida aí em diálogo, em consonância com Nietzsche, entre outros, que também tem certas reflexões e intuições sobre certa enfermidade essencial ou estrutural do animal, do ser humano, né? E eu digo, por exemplo, Miguel de Unamuno é outro, e aí é um existencialismo cristão que tem muito pouco, quase nada a ver com Nietzsche, mas enfim, pensar o homem enquanto um animal doente, um animal enfermo. Então o título é O Animal Enfermo, 2 pontos, meu mestrado. 2 pontos. Pessimismo antropológico, porque eu estou questionando, colocando em pauta em questão, né, justamente um pessimismo antropológico de Cioran, no pensar a condição humana, o ser humano, né, de uma maneira antropológica, e é pessimista, e a hipótese gnóstica. O pessimismo antropológico e a hipótese gnóstica no pensamento de Emil Cioran. E essa hipótese gnóstica é justamente para defender a tese de que esse pessimismo antropológico e existencial também, né, e metafísico, porque Cioran faz antropologia não no sentido social, cultural, né, sociológico, mas é uma antropologia metafísica mesmo, no sentido de um Ernest Cassirer, inclusive esqueci o nome do grande professor e filósofo brasileiro que foi, inclusive, era padre, mas bom, não importa agora, que tem um volume... Oi? O Padre Lima Vaz, exatamente. Nesse sentido, entendeu? De antropologia, e Kant, né, também tem uma antropologia filosófica, enfim, metafísica, né? Então, Cioran, ele também faz antropologia, ele não é só um filósofo existencial e que muitos vão dizer existencialista, e eu acho que não é o caso de usar esse ismo para Cioran, é um pensador existencial, e ele está mais para um existencialismo lado B, do tipo Chestov, entre outros filósofos existencialistas, que Camus até fala mal deles no Mito de Sísifo, né, Caio? Quando ele está falando aí de uma certa tradição do pensamento humilhado, ou da razão humilhada, Cioran estaria mais para esse pensamento existencial lado B, que Camus até acusa de ser irracionalista, mas o que eu acho relativo, até porque eu tenho essa impressão de que sempre que alguém acusa alguém de irracionalista, esse alguém que está acusando, ele, na verdade, ele tem uma premissa implícita de que ele mesmo é um racionalista, admita ou não admita, mas enfim. É aquela frase do Bento, né? Tout le monde est irrationaliste de quelqu'un, né? Todo mundo é o irracionalista de alguém. Exatamente. E o Ernst Junger fala uma coisa mais ou menos parecida a essa, só que em relação ao niilismo, que todo mundo adora acusar todo mundo de niilismo, e aí ele fala assim, no final talvez todo mundo tenha razão. Então, enfim. Então, esse foi o assunto do meu mestrado. No doutorado, eu mudei totalmente de assunto, inclusive mudei de programa, né? Fui fazer na filosofia. Eu fazia questão de que o meu doutorado fosse em filosofia. E foi na PUC também, né? A minha orientadora foi a Jeanne-Marie Gagnaban. Aliás, excelente orientadora. E o meu tema mudou também, né? Nesse caso, eu quis estudar, fazer um recorte, que é fazer uma
uma costura, vamos dizer assim, entre a concepção, a filosofia existencial de Cioran, então a sua concepção da existência, certo? Então, partindo desse senso comum, e que, tudo bem, eu vou partir dele, talvez até para problematizar mais adiante, mas vamos partir dele, de que Cioran é, pura e simplesmente, ou predominantemente, um pensador existencial, existencialista, né, como muitos dizem. Então, pensar como ele pensa a existência, e como a maneira de ele pensar a existência está implicada na concepção da atividade do escritor, e aí o escritor, isso se expande para um sentido que pode ser no sentido de um artista da palavra, tá? Não só um escritor de romances, mas toda uma poética da palavra, e tem um livro muito interessante que é Poétique du Fragment, Poéticas do Fragmento, de Pierre Garrigue, tá? E um dos autores que ele analisa, inclusive, vai para as artes visuais, não é só escrita, essa poética do fragmento. Rodin. Rodin é um grande escultor e que aplica uma certa aplicaria, né, segundo esse cara, uma certa poética do fragmento nas suas esculturas. Então, Cioran também tem uma poética do fragmento. Cioran não é um filósofo universitário, acadêmico, né, nesse sentido tradicional, convencional. Ele tem uma condição da qual eu vou falar que é muito indeterminada, híbrida, temerária, porque híbris, né, em grego, hybris, é temeridade, ao mesmo tempo vai dar na palavra hibridismo, e não sem razão, eu acho que não é fortuita essa duplicidade de sentido, polissêmica, enfim. Então, no doutorado eu estudei isso, a relação entre a concepção de Cioran da existência, que é uma concepção pessimista e niilista, né, negativa, que tem muito a ver com Schopenhauer e certas outras influências gnósticas, inclusive, de Cioran, e, por outro lado, o fazer literário, ou melhor, poético, essa poética do fragmento, que torna Cioran muito mais do que só um filósofo e um pensador, né, que só quer comunicar seu pensamento, alguém que também está preocupado em como ele comunica e se expressa, né, de uma maneira lírica, poética, enfim. E só para dizer que, além de tudo isso, eu também sou tradutor, como eu já disse, também professor de idiomas, inglês e espanhol, blogueiro, além do portal Emil Cioran, eu tenho um blog de música, que se chama Delirium Cordia, que é o título de um álbum de uma banda contemporânea, experimental e avant-garde, que eu gosto muito, que se chama Fantomas, e aí eu usei o nome deles para o nome do blog, se chama Delirium Cordia. E também sou estudioso acadêmico, publico em periódicos e fora do Brasil também, inclusive, sobre Cioran em português e em outros idiomas e autores relacionados a Cioran, como principalmente, por exemplo, Clément Rosset, que para mim é um complemento. Eu gosto de ler eles em dupla, em diálogos, eles dialogam muito, tem muito em comum, além de serem amigos, né, grandes amigos, enquanto viveram, mas também com muita coisa e muita divergência, enfim. E esse último tópico é para dizer que, assim como Cioran me fez sair da publicidade, desistir de estudar publicidade, que foi uma coisa que eu fui por inércia, porque meu pai já tinha uma carreira bem sucedida e eu não sabia o que fazer quando eu terminei o colegial. Ele também me levou a estudar filosofia, né? Ao mesmo tempo ele me levou para fora da academia. O destino ou o acaso me levou a ser um estudioso de Cioran outsider da academia, ou pelo menos com um pé dentro e um pé fora, né? Porque eu não sou professor universitário, é basicamente por isso. Mas eu gosto da academia, eu gosto de estar dentro dela, participar dela e, inclusive, participar de eventos, o que eu faço, né? Eu falei da Colômbia e eu fui em um outro, que, aliás, essa foto aqui foi um congresso sobre Cioran na Itália, em Nápoles, em 2018. Então, é isso. Então, vamos embora para Cioran. Eu queria começar a falar de Cioran e da obra do pensamento dele, a partir do Breviário de Decomposição, que foi o livro através do qual eu descobri Cioran, né, e que se tornou um amor à primeira vista, assim, uma paixão fulminante, que, como está escrito, eu gosto de chamar, em termos de uma paixão Cioran, né, com traço, a paixão Cioran, que dura desde 2003 e provavelmente não vai se esgotar, é uma paixão inesgotável, enfim, e tudo parte dela, eu devo dizer assim, antes de tudo é uma paixão, né, nesse sentido de patos mesmo. E, aos poucos, eu fui conseguindo tirar proveito filosófico, acadêmico, inclusive, né? Acadêmico, dessa paixão, que inicialmente foi uma paixão, inclusive, assim, fulminante, sabe? Desconcertante, que virou minha vida de cabeça para baixo, me fez mudar de vida, de uma decisão, né, assim, crucial de toda uma vida, enfim. E aí eu criei o portal Emil Cioran Brasil, como eu disse. E eu queria citar algumas coisas para, assim, reforçar, ilustrar
né? E adensar, pensando que em alemão poesia Dichtung, né, tem a ver com o verbo adensar, ou densificar, então pensar no sentido de adensar, né, nesse sentido. Citar aí uns três aforismos de Cioran e um que não é dele, para ilustrar e adensar o sentido disso que torna a relação entre eu e Cioran uma relação em termos de paixão, né, a paixão de Cioran. Então, o primeiro dele é um aforismo de um dos livros franceses de Cioran, que se chama Écartèlement, publicado, aliás, no ano do meu nascimento, e é um livro que eu gosto muito, então isso para mim é muito importante. E ele diz o seguinte, aliás, significa em português écartèlement, né? Caso alguém tenha curiosidade, desmembramento ou esquartejamento. Um livro deve mexer nas feridas, produzi-las, inclusive. Um livro deve ser um perigo. E aí eu queria, né, continuar falando mais algumas coisas e comentando só para parametrizar esse perigo em questão, porque ele deve ser colocado entre aspas ou entre parênteses, porque tem muita ironia nesse perigo, assim como tem ironia, né, na dinamite do Nietzsche, quando ele diz que ele é um homem dinamite, né? Obviamente que ele não vai sair fazendo atentado terrorista, explodindo banco ou prédio do parlamento e tudo mais, mas é uma dinamite, né, filosófica, metafórica. O terrorismo, no caso que Nietzsche faz, e também o perigo que Cioran está falando aí, é um perigo uma ameaça metafórica, puramente no âmbito filosófico. Então, a próxima, na verdade, isso me leva a uma frase muito, pelo menos, que eu acho que é das mais famosas, de uma poeta americana, que, aliás, Cioran amava, de todas as poetas, mulheres que ele amava, essa talvez seja a que ele mais amava, e que ela diz assim, a Emily Dickinson: se eu leio um livro e ele deixa meu corpo todo gelado, que nenhuma chama poderia aquecer-me, eu sei que isso é poesia. Se eu sinto fisicamente como se o topo da minha cabeça fosse arrancado, eu sei que isso é poesia. Essas são as únicas formas que eu conheço de poesia, diz Emily Dickinson. Aqui é uma passagem de Lacrimis Fins, em português, Lágrimas e Santos, é o terceiro livro de Cioran em romeno ainda, da sua fase de juventude, um livro muito significativo porque ele é reflexo de um período turbulento, que, aliás, tem a ver com a insônia, né? E essa insônia, Cioran é um filósofo da insônia, um pensador da insônia, insônia, e o seu pensamento, diferentemente do pensamento de um Camus, que gosta de afirmar, né, e reafirmar que o seu pensamento é mediterrâneo e solar e diurno, Cioran, a exemplo de Pascal, afirma e reafirma que o seu pensamento não é diurno, mas, pelo contrário, é um pensamento noturno. Então, eu gosto de usar essa expressão, inclusive, daquela que é de São João da Cruz, né, dizer que é um pensamento das noites escuras da alma, né? Porque Cioran tem um fundo místico muito forte, que não é místico em chave teísta da mística cristã católica, né? Que ele gosta muito. Aliás, Lágrimas e Santos é um livro muito inspirado e alimentado pelas leituras de Cioran que ele fez, né, dos relatos das santas e dos santos, cristãos católicos mesmos. Santa Teresa, São João, o Meister Eckhart, que é um místico alemão, enfim. E aí ele diz o seguinte, ó, Caio: a meditação musical deveria ser o protótipo do pensamento em geral. Por acaso algum filósofo seguiu um motivo até o fundo? Motivo, no caso, é no sentido de leitmotiv. Até o fundo, até tocar seu limite e esgotá-lo, como um Bach ou um Beethoven fazem? Interrogação. O pensamento exaustivo só existe na música, escreve Cioran. Depois de ler os filósofos mais profundos, e aí eu coloquei entre chaves, né, Nietzsche, ele não escreve Nietzsche, mas se tem um candidato ou candidato a filósofo mais profundo na visão de Cioran, esse filósofo é, sem sombra de dúvidas, Nietzsche. Ele é o filósofo profundo por excelência, para o bem e para o mal, aliás, na verdade, né, na ambivalência dessa profundidade, né, que tem uma ironia aí, pode ser boa ou mal, boa ou má. Depois de ler os filósofos mais profundos, sente-se, ainda assim, a necessidade de recomeçar do zero. Então, aí se encontra exposta, né, de maneira muito emblemática, a grande objeção, né, de modo geral, que Cioran faz à filosofia acadêmica tradicional, né, que não importa o filósofo, inclusive Nietzsche entra aí. Você pode ler e esgotar a obra, mas tem certas questões que seriam muito profundas e íntimas, e Cioran diria essenciais, e aí ele está em chave, em diálogo com Chestov,
nessas questões essenciais, íntimas, que se referem às coisas primeiras e últimas, né? Os começos e os fins, a vida e a morte, e a existência que liga a vida e a morte, né? E faz elas serem como siamesas. É como se Cioran, assim, o Bergson tem um intuicionismo que ele fala que para cada objeto que a gente conhece, a gente precisaria cunhar um conceito único, singular, só para esse objeto, o que chega a ser até absurdo, se a gente for pensar logicamente, né? Então, mas Cioran estaria dizendo mais ou menos uma coisa análoga, que é o seguinte: cada indivíduo existente, humano, eu, você, Caio, cada um dos seres humanos no mundo universal, tem uma pergunta que é só sua. E talvez seja que nós não sabemos nem sequer formular essa pergunta para nós mesmos. Então, essa pergunta única e singular, que cada um tem a sua e que não é a mesma para nenhum outro dos seres humanos, nenhum filósofo pode responder. Mas, segundo ele, a música oferece um modelo de pensamento e de expressão que daria conta, aparentemente, de esgotar todas as possibilidades e variações em torno de um único motivo, ou um tema, né, central. Por exemplo, o tema da morte, ou o tema de Deus, ou o tema do nada, ou o tema do absurdo. Próximo. Não, agora ainda são 2 livros romenos, tá? Um deles é o Livro das Ilusões, esse está editado, publicado no Brasil. É o segundo livro de Cioran, de 1936, e o segundo é de Crepúsculo do Pensamento, que eu escrevi em português, mas não está editado no Brasil. É Amurgul Gândurilor, em romeno, né? Crepúsculo do Pensamento. E Cioran escreve assim no Livro das Ilusões: não existe filosofia criadora. A filosofia não cria nada. É doloroso, mas é assim. Podeis ler todos os filósofos que quereis, nunca sentireis que vos tornastes um outro homem. Naturalmente, dentre os filósofos eu excluo Nietzsche, que é muito mais que um filósofo. E aí eu acho uma das passagens mais emblemáticas da filiação Cioran-Nietzsche, né? Que é uma filiação muito problemática. Ela é muito pacífica em alguns momentos, mas ela é muito belicosa em outros momentos, e principalmente a partir do Breviário de Decomposição ela é muito problemática, conflituosa. Cioran parece que quer se distanciar de Nietzsche para definir a sua singularidade, né, a sua identidade, e não ser simplesmente visto como um nietzschiano, né, um pós-nietzschiano. Cioran tem muito essa preocupação. Ele não quer ser só um filósofo, um pós-nietzschiano, enfim. Mas Nietzsche é muito mais do que um filósofo. E vamos entender por quê. No Crepúsculo do Pensamento, ele faz uma distinção entre 2 tipos de filósofo. E, Caio, eu queria colocar essa questão já de antemão, é uma pergunta retórica. Eu queria que você me dissesse quais dos 2 tipos de filósofos Cioran se encaixa, tá? Eu vou ler. 2 tipos de filósofo: os que refletem sobre ideias e os que refletem sobre eles mesmos. A diferença entre o silogismo e a infelicidade, ou infortúnio. Para o filósofo objetivo, apenas as ideias têm biografia. E aqui eu explico. Biografia no sentido de apenas as ideias importam, apenas elas têm um desenvolvimento dialético, né? Uma história, uma biografia. Para o filósofo objetivo, só as ideias têm uma história dialética. Mas para o filósofo subjetivo, apenas a autobiografia tem ideias. Só ela importa. Não as ideias pelas ideias. Portanto, está-se predestinado a viver junto às categorias do intelecto, né? Ou junto a si mesmo. Em última instância, a filosofia é a meditação poética da infelicidade, ou do infortúnio. E aí, qual dos 2 tipos você acha? O primeiro ou o segundo? Não, eu colocaria ele na chave daqueles que põem a existência na primazia com relação ao conceito, né? Claro, claro. É isso aí. Bom, e aí aquela pergunta lá, né, que eu falei que eu ia retomar: para que serve Cioran, né? Para nada. Não, mas eu quero elaborar essa pergunta, eu quero problematizar ela. Para que serve Cioran? Para nada. Na verdade, ele inclusive, ele faz uma poética da inutilidade, como eu falei. E uma primeira coisa que me veio à memória quando eu lembrei dessa pergunta e usei ela como pretexto, né, ponto de partida, foi que tem um artista francês, Caio, esse cara chamado Carrelman, sei lá, que ele é um desenhista, e ele fez uma série de livros ou revistas, né, e onde ele inventa e ilustra um monte de objetos, que em francês é objets introuvables, não encontráveis, impossíveis, paradoxais, e que não tem nenhuma aplicação prática imediata nenhuma,
ou que estejam em franca contradição com o seu contexto de uso, né? E eu acho muito interessante, eu acho muito válido, assim, para ilustrar uma metáfora visual dessa inutilidade de Turan, entendeu? Então, aí tem uns exemplos aí desses objetos malucos que esse cara inventou e que não servem para nada, enfim, são paradoxais, são insólitos, né? Mas, sobre a poética da inutilidade, eu queria destacar e assinalar que, na verdade, ela é algo que Turan compartilha, né? Ele não está fazendo uma poética da inutilidade com a pretensão de nenhuma originalidade, com Baudelaire, que escreveu, por exemplo, né, que ser um homem útil sempre me pareceu algo de muito hediondo, a utilidade, né? Ou seja, prestar-se para qualquer tipo de utilidade prática, ideológica ou não ideológica, seja estética, servir como estandarte de uma suposta vanguarda estética, enfim. Então, Baudelaire é um grande proponente e advogado da inutilidade poética, né? Dessa inutilidade como forma de resistência, oposição e crítica ao mundo moderno, tecnocrático, burguês, né? Preocupado só com negócio, com dinheiro, com lucro, com a eficácia, né? E Turan compartilha com Baudelaire esse horror e essa decepção diante de um mundo tecnocrático, burguês, que só está preocupado com lucro, essas coisas. Então, olha só que grande sintonia, Caio, e que grande afinidade eletiva. Olha o que Turan escreve. Ser mais inutilizável do que um santo. E aí ele usa a figura do santo, assim, um tanto deslocada, né, num contexto da crítica em questão, né, utilidade, inutilidade, eficácia e ineficácia, e outros correlatos, né, ele colocar justamente a figura de um santo para dizer que o santo é o protótipo da inutilidade, por excelência. E faz sentido, porque, na verdade, aqui ele está na linha de Dostoiévski, do idiota de Dostoiévski, que pensa que, né, o ideal cristão da santidade no mundo moderno, ele também está fadado à falência, ao fracasso, à crise, como a arte também está, né, de acordo com Baudelaire. Então, ambos têm essa poética não só da inutilidade, mas anteriormente, e fundando essa poética da inutilidade, uma poética da decepção. E eu queria ler uma parte que é um tanto mais longa do Breviário de Decomposição, né? Que é o primeiro livro de Turan em francês, a sua estreia, aliás, muito aclamada, tanto pela crítica quanto pelo público, foi ganhador do prêmio Rivarol, destinado a escritores estrangeiros que escrevem em francês, isso em 1950. Ele foi muito aclamado pela crítica e pelo público na França, apesar de que a recepção brasileira de Turan na imprensa, porque esse prêmio repercutiu aqui, Caio, ainda já em 1950 foi extremamente negativa. Um poeta modernista, que aliás é um cara meio aí misturado com o integralismo, que se chama Augusto Frederico Schmidt, ele é um poeta modernista, né, católico, ele fundou, aliás, a Livraria Católica no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX. Ele foi o primeiro crítico brasileiro de Turan, e a crítica dele é extremamente desfavorável, o que faz muito sentido, e na verdade já se corroborou várias vezes desde então, né, 1950 até hoje, que é essa mesma reação escandalizada de certos conservadores católicos diante do cinismo e do niilismo de Turan, né, que não é exatamente ateu, tem um fundo místico, como eu disse, mas não é um pensador teísta, jamais teísta, né? Mas Turan tem um jeito diferente de incomodar os conservadores católicos, que não é como os ateístas eventualmente podem vir a incomodar uma sensibilidade católica, sabe? Essa sensibilidade católica, conservadora, enfim. Então eu vou explicar. Só o poeta assume a responsabilidade do eu. Só ele fala em seu próprio nome. Só ele tem o direito de fazê-lo. A poesia se degrada quando torna-se permeável à profecia ou à doutrina. A missão, entre aspas, sufoca o canto. A ideia entrava o voo. O lado generoso de Shelley torna caduca a maior parte de sua obra, e Shakespeare, felizmente, nunca serviu para nada. Então, Turan está meio dizendo assim, ó, se Shakespeare, que é Shakespeare, e eu me inspiro nele, ele é um dos meus modelos de pensamento, de expressão, de estilo, de tudo, nunca serviu para nada, quem sou eu para querer servir para alguma coisa? Entendeu? É mais ou menos o que ele está pensando.
O triunfo da não autenticidade tem seu acabamento, son achèvement, sua realização, né, sua culminação, na atividade filosófica. Essa complacência no ser, que em francês é o on, né? Aquele decide ser, pensa ser, que acredita ser, no ser, que é uma forma de falar em nome de nós, e Cioran não gosta de falar em nome de nós. Essa complacência no ser e na atividade profética, religiosa, moral ou política. Esta apoteose do nós, a definição, né, no sentido de conceito, definir uma definição, no sentido socrático, né, de chegar a uma definição, é a mentira do espírito abstrato. A fórmula inspirada é a mentira do espírito militante. Uma definição encontra-se sempre na origem de um tempo. Uma fórmula reúne inelutavelmente os fiéis. Assim começam todos os ensinamentos. Então, aqui Cioran também está dizendo implicitamente que ele não quer se apresentar e bancar o professor, o pedagogo, o educador, o que até é uma indireta para Nietzsche, na leitura que Cioran faz de Nietzsche, que acaba sendo, no final das contas, apesar de ele ser muito mais do que um filósofo, mas também muito filósofo no sentido de ser um educador e um pedagogo, né? Assim como Schopenhauer foi um educador para ele, e ele se voltou contra depois, mas Nietzsche é muito educador e muito pedagogo. E mais, Nietzsche teria uma pretensão de ser médico, né, do homem ocidental, moderno, que passou de um cristianismo para um niilismo e precisa se curar desse problema. Como não se voltar, então, para a poesia, pergunta Cioran. A poesia, tem, como a vida, a desculpa de não provar nada. Então, eu queria também problematizar não só a obra e o pensamento, mas paralelamente à obra e o pensamento, Caio, a identidade de Cioran. A pessoa Cioran, né, o autor, porque essa própria identidade que funda a obra, ela já é em si problemática, Caio. Ela está fundada em uma série de propriedades que, por exemplo, a indeterminação, uma certa atopia, e eu diria aporia também é uma propriedade fundante, essencial da vida, da identidade, do pensamento e da obra de Cioran, né? Desse complexo todo, que não se separa vida e obra. Então, é uma pergunta que parece meio ridícula também, e óbvia, né? Quem é esse tal de Cioran? Como se a resposta para ela fosse evidente. E não é evidente, porque a identidade de Cioran ela já é fragmentada, fissurada e despedaçada, como um vidro que se estilhaça, né? Vou começar a responder, então, tentando responder da seguinte maneira. Cioran é um autor, né, tanto um escritor, mas não só isso, pensador e um filósofo existencial, não universitário, romeno, de expressão francesa, e não o contrário, que fique claro. Cioran não é um escritor francês de origem romena, não. Cioran é romeno e depois ele adotou o francês como língua de expressão. Então, essa é a ordem correta das razões, porque Cioran tem na identidade dele, enquanto autor, uma certa romenidade que é irredutível, inclusive na sua fase francesa, por mais que ele inclusive, queira e tente, e faz isso, né? Renegar, cancelar, disfarçar, desnaturar essa sua identidade romena, que eu estou dizendo que se chama, vou dizer ela, romenidade, né? Ele faz isso na frase francesa. Ele tenta se desvencilhar dela, ele tem vergonha do passado romeno dele. Isso é uma questão que eu vou pontuar também. Então, é uma identidade muito problemática. E outra, né? Cioran é um pensador, é um fenômeno do bilinguismo. Ele tem metade da obra em romeno, metade da obra em francês. Isso também tem a ver com o hibridismo, que eu já tinha falado, Caio. E a indeterminação. E por que eu falei atopia, né? Essa atopia é importante eu explicar porque eu considero ela uma propriedade fundante, essencial, da identidade, do pensamento da obra de Cioran. Porque isso tem a ver com o fato de ela ser perfeitamente inclassificável. Não se consegue reduzir ela a um entre muitos gêneros discursivos, né? Ou filosofia, ou literatura, ficção, ou poesia, né? Ela é uma forma de plasmar muitos gêneros distintos. E não é que nem, por exemplo, Nietzsche, que uma hora escreve livros de filosofia, mas ele também escreve versos, então ele é poeta escrevendo versos, e, mais além disso tudo, também é um músico que compõe piano, né? Então, ele faz cada uma dessas coisas. Cioran, não, diferentemente de Nietzsche, é como se ele fizesse todas essas coisas, né? Tentasse, pelo menos, manter uma certa inspiração musical, poética e filosófica, mas fazer tudo isso ao mesmo tempo. E por isso que a obra dele é inclassificável, e eu digo que ela é atópica, porque ela não se situa em nenhum lugar, né?
em nenhuma posição, em nenhuma classificação muito bem definida, filosofia, literatura, ou isto ou aquilo, ou não isto ou não aquilo. Impossível. Ela é atópica, e é aporética, aporia e atopia, né? São duas propriedades fundantes do pensamento e da identidade de Cioran, porque Cioran não é um pensador da síntese. Cioran não é um pensador dialético, para começo de conversa, né? Ele é um pensador intuitivo e lírico. Lírico-intuitivo. Então, da intuição para o resultado final do que aparece nas páginas do livro, Cioran não necessariamente demonstra o processo, né? O desdobramento do raciocínio, né? Dianoeticamente, da premissa até a conclusão. Não, ele é como se ele editasse e só mostrasse a cena inicial e a cena final. Então, é como se, por exemplo, assim, pensar a existência sem toda a diacronia da existência, né, que se desdobra no tempo, pensar, por exemplo, numa cena inicial, só um flash, um recém-nascido, e corta já no segunda cena final, já é o cadáver morto, entendeu? Porque ele quis cortar toda essa diacronia que se desdobra na temporalidade e na duração, numa temporalidade trágica que permite você pensar os opostos, vida e morte, como se fossem os dois lados de uma mesma moeda, sem essa distensão do tempo. E Cioran é muito um pensador unheimlich, eu queria dizer isso também, no sentido de que Nietzsche caracteriza o niilismo europeu, quando ele diz que o niilismo é um hóspede sinistro ou estranho, enigmático, que está à porta, né? E esse adjetivo que Nietzsche usa é unheimlich, que Freud também vai usar para falar daquela teoria do familiar estranho, estranho familiar, né? E tal. E Cioran é a perfeita encarnação do unheimlich, inclusive por causa da sua origem romena, né? Que permite ele explorar uma certa identidade baseada no estrangeirismo. E esse estrangeirismo está carregado de Unheimlichkeit, essa estranheza, essa insolitude, sei lá, essa característica de ser insólito, né? E dizer mais, tá, Caio? Cioran, diferente de Nietzsche, e Cioran é pós-nietzschiano em muitos aspectos, né? Cioran é pós-nietzschiano, e pós-schopenhaueriano e pós-nietzschiano. Mas eu queria dizer o seguinte, Nietzsche é o grande teórico, né, do niilismo, ele diagnosticou o niilismo, inclusive apontou, prescreveu saídas para o niilismo. Cioran, diferentemente de Nietzsche, não teoriza o niilismo, como também não teoriza uma outra coisa que não é do interesse de Nietzsche discutir e problematizar, que é o problema do mal. E quando eu falo problema do mal, é um problema que a filosofia moderna herda, né, na sua secularização, mas que é originalmente um problema teológico, que se pauta em termos de uma teodiceia, exemplo de Leibniz, se Deus é perfeito, bondoso, onisciente, onipotente, etc. Como é que existe um mundo tão imperfeito de sofrimento, injustiça e tantas coisas que parecem contradizer essa perfeição de Deus, né? Isso é teodiceia. Unde malum, de onde vem o mal. Então, Cioran também além de um pensador existencial, e não só existencial no sentido de Kierkegaard, mas além de Cioran também ser pós-nietzschiano, Cioran tem uma dimensão metafísica do seu pensamento. É uma dimensão especulativa metafísica, né? Que não é uma metafísica tradicional, clássica, platônica, aristotélica, agostiniana, que vai dar em Heidegger, né? Não é todo um arco de metafísica que vai de Platão a Heidegger, mas é uma metafísica intuitiva e trágica que a gente pode qualificar como uma certa metafísica negativa. Assim como a sua antropologia, que é uma antropologia metafísica, também é uma antropologia negativa. Então, a gente pode desdobrar dessa antropologia e dessa metafísica, que são negativas, uma ética negativa em Cioran, né? Cioran é um pensador que dá muito pano para manga para a gente discutir e problematizar esse tema muito contemporâneo do antinatalismo. Assim como Schopenhauer também dá muito pano para manga, né, pelo seu pessimismo, precisamente, né, para argumentar e construir toda uma filosofia antinatalista. Mas, bom. E Sylvie Jodot, que, aliás, eu estava falando, né, Nietzsche teoriza o niilismo, mas Cioran não teoriza o niilismo e nem o problema do mal. O que se encontra em Cioran, e, aliás, isso é muito significativo do título do Breviário de Decomposição, não é uma teoria do niilismo, uma teoria, filosofia teórica do mal, você entende? Ele encarna o niilismo. Cioran é a encarnação do niilismo. Ele é o nada. Ele pretende atualizar no seu ser mesmo, à medida em que ele tenta e talvez consiga comunicar esse seu ser mesmo, a sua subjetividade, né?
intuitivamente na sua escrita poética. Então, ele tenta atualizar isso que ele está pensando e refletindo, e não só de maneira teórica, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Ele encarna o niilismo, Caio, e ele encarna o mal. Então, a Sylvie Jodot diz assim, ó, ela tem um livro, inclusive, ó, o título do livro é Cioran ou O Último Homem, e não é sem relação com o Último Homem do Nietzsche. Cioran não encontrou Deus, mas o mal. A sua obra atesta, portanto, que não se pode conhecer um sem conhecer o outro. Seu grande mérito é assinalar a impureza do ser, sem a qual nada se cria, e também precaver-se, e precaver o leitor, se for o caso, contra os erros do angelismo. Angelismo, ou seja, essa tendência, que até tem uma certa herança rousseauista, né, de achar que o homem, no fundo, ele é puro, ele é bom, e que, na verdade, a sociedade corrompe, e que eu até acho que isso acabou degenerando nessa cultura New Age da autoajuda, sabe? Enfim, que vai dar até nessa ideia assim que eu realmente entendo com muita desconfiança, que é essa ideia de crianças índigo. Enfim, isso é muito angelista, pensar essa ideia de crianças índigo, que uma certa geração de crianças agora nasceram com uma essência diferente, especial, que elas são gênios, enfim. Esse angelismo, Cioran é um crítico e um oponente desse angelismo, lançando na cara do mundo essa mancha que preside seu nascimento do mundo, né? A obra de Cioran, segundo Sylvie Jodot, animada de uma vitalidade autônoma que toma vida própria e flamejante, é por si só uma figuração do mal. Então, Caio, sobre a romanidade de Cioran, né, a partir da qual você pode falar de um estrangeirismo de Cioran, e como eu dizia, a identidade dele é fundada na crise, é uma identidade instável, e o próprio título de Breviário de Decomposição, essa figura da decomposição, ela inclusive se aplica à identidade de Cioran, que ele, no breviário, é um recomeço, uma reestreia, como se fosse um renascimento numa nova língua, né? Porque ele precisou passar por uma morte simbólica e renascer em francês, né? Mas é engraçado que é um renascimento e já em vias de decomposição. Como assim, mano? O cara já renasce escrevendo um livro que é Breviário de Decomposição. Então, essa decomposição se aplica à identidade dele também. E Cioran se autoproclamou um exilado metafísico. Só beber uma aguinha rapidinho. Opa. Eu estava lembrando aqui, Rodrigo, tem um fragmento. Ele fala: o mundo é um Diga, qual? eterno não lugar. Algo O assim. mundo é um não lugar universal. É. Olha só, e que legal que você está falando desse, porque esse não é de um dos livros nem franceses e muito menos publicado em português, é um dos romenos, cara. É do Crepúsculo do Pensamento, esse daí. Eu tenho muito carinho por esse aforismo aí. O mundo é um não lugar universal, sim. Isso dialoga muito com Clément Rosset, viu? Porque Clément Rosset, a filosofia trágica de Clément Rosset não reconhece, não admite a existência de um mundo, né, constituído enquanto essência, substância, entidade, ser, mundo, né, necessário. Eu não sabia que era da versão, que esse texto era da fase romena. Eu li em francês, então já é uma tradução do romeno. Sim, porque esses livros romenos todos foram depois, né? Quando ele já começou a ser consagrado em francês, o interesse começou a suscitar o interesse pelo passado dele, entendeu? Então começaram a traduzir os livros dele de romeno para o francês, mas é romeno. Então, como eu dizia, né, Cioran tem essa indeterminação, acaba gerando uma espécie de uma incógnita e não só isso, uma atopia, como eu disse, ele é muito uma figura da atopia, sabe? E é muito interessante contrapor utopia, porque ele foi um pensador utópico. Eu não vou entrar nesse debate, não tenho tempo, eu quero me dedicar para outras coisas, mas o passado infame, né, como diz Marta Petreu, uma biógrafa de Cioran, o passado infame de Cioran, que foi o seu flerte com a Guarda de Ferro, que era um movimento da extrema-direita, ultranacionalista, xenofóbico, de caráter fanático, religioso, místico, né, um certo coletivismo místico, do povo romeno reunido em torno de um ideal cristão ortodoxo, o que, inclusive, foi a razão pela qual Cioran não pôde aderir definitivamente, né? Ele sempre teve um pendor para o ateísmo, para o anarquismo, para a insubmissão, para a idiosincrasia, para a singularidade, de modo que Cioran até ele tentou, de fato, assim, de verdade, contribuir para a causa lá, né? Essa causa da Guarda de Ferro, mas os próprios, digamos, os líderes, né? O capo, e tinha um capo que esqueci o nome dele agora, o líder dessa merda,
Codreano não gostou do Tioran, não gostou, e esse cara aí, mano, tá destoando de nós, tá ligado? E destratou Tioran, e Tioran ficou muito magoado, porque as ideias dele não foram bem-vindas, porque eram muito heterodoxas, não nada ortodoxas, né? Para a visão do Codreano e da cúpula lá, da Guarda de Ferro. Então, é uma obra perfeitamente inclassificável. Aliás, eu gostaria de aplicar esse conceito do Maurice Blanchot de désœuvrement, impossível, acho, de traduzir assim de uma maneira né, direta, unívoca, désœuvrement, desobramento, desoperança. O Peter traduz por desdobramento no mestrado dele. Ele fala que é uma Eu tradução gosto. selvagem, né? Mas é mais a Eu inoperância, traduziria assim. ou inoperatividade. Inoperância. Que tem a ver com a inutilidade, Caio, aquela poética da inutilidade, sabe? É uma obra que, na verdade, você está vendo que eu pus entre parênteses obra, porque, na verdade, é uma desobra. É uma obra em ruína. Não é uma obra em ruína porque ela primeiro foi construída de maneira, né, perfeitinha e tal, e aí, aos poucos, ela foi deteriorando. Não, ela já é concebida como ruína. Isso é importante, faz toda a diferença. E o fragmento, ele não é a posteriori, tá, Caio? Essa poética do fragmento de Tioran, inclusive a poética do fragmento que eu falei daquele livro daquele cara lá, o Pierre Garrigue, essa poética do fragmento não é o fragmento acidental, por contingência, porque, sei lá, caiu, quebrou, fragmentou. Não. O fragmento já é criado, nasce como fragmento. Ele já nasce fragmento, o que é um grande paradoxo pensar em termos de crítica e poética de um fragmento, que ele já queira nascer como fragmento, sem pressupor uma totalidade ou uma unidade prévia da qual ele se descolasse, né, enquanto fragmento, mas enfim. Então, a obra de Tioran, ela é perfeitamente inclassificável. É uma figura, ela é um exemplo de désœuvrement, né, nessa figura do Maurice Blanchot. E ela dá a conhecer essa fascinante e inquietante, ao meu ver, expressão lírico-filosófica de Tioran, que resulta da combinação, e aí também isso é um juízo meu estético, né? Eu vejo, né, a obra francesa de Tioran dessas maneiras, e o Breviário principalmente, que é uma combinação heteróclita. Para quem não sabe, talvez nem todo mundo sabe o que é heteróclito, mas heteróclito no sentido de uma combinação de elementos que aparentemente não se combinam, né, díspares. E então essa combinação acaba sendo insólita, também ela acaba sendo estranha, né? Uma combinação heteróclita de um espírito balcânico, de fato. Tioran é um espírito balcânico, é isso que eu estava falando, assinalando e reafirmando, porque a romenidade de Tioran é irredutível, e não só romeno, mas transilvano, que é mais uma especificidade, e a combinação disso com os rigores, né, formais, classicistas da língua francesa. Bom, Tioran nasceu em Rochinar, que é um vilarejo que até hoje é muito pequeno, essa foto é atual de lá, né? Na Transilvânia, Romênia, em 1911, 8 de abril. Aliás, completou 20 anos do aniversário de 20 anos do falecimento dele agora, dia 20 de junho, que ele morreu em 1995 em Paris, né? Ele viveu a vida toda em Paris. Aqui está uma foto da família dele, é um detalhe muito importante, Caio. O pai dele, assim como o pai do Nietzsche, né? Grande coincidência, grande, talvez Jung diria sincronicidade, que o pai dos dois sejam padres, né? Sacerdotes. No caso de Tioran, não protestante, como o do Nietzsche, mas um sacerdote ortodoxo, cristão ortodoxo, na vertente do cristianismo ortodoxo, estilo da Rússia, né? Que da Romênia também, grego-bizantino. E esse detalhe é muito importante. O pai dele ser padre ortodoxo, isso em grego e em romeno também se diz pope, né? Porque o pai dele, obviamente, Tioran, a minha câmera deu uma travada, Caião. Só a câmera, deixa eu... Então, Caio, é muito importante esse dado biográfico do pai dele ser também sacerdote, né, cristão. E não só isso, ele era um nacionalista e um ativista da causa nacionalista da identidade romena, né, em pleno território ocupado pelo Império Austro-Húngaro, a Transilvânia, no caso, onde Tioran nasceu. E ele e a mãe de Tioran foram presos e deportados para campo de trabalhos forçados do Império Austro-Húngaro, quando Tioran tinha aí uns 7 anos de idade. Isso é importante de falar.
Então, falando um pouco da anatomia e também da cartografia da alma romena, né, apontamentos sobre essa romenidade de Cioran, né? Eliade, né, ele diz assim: ignorada ou mal compreendida pelos demais povos, a vida destas nações é ainda mais intensa. Sua história, além de trágica, está como que transfigurada, por assim dizer, por uma permanente presença divina. Estes povos não conhecem o repouso, a serenidade, a alegria de criar no tempo. Constantemente atacados, só podem pensar em defender-se. Sua história é mais do que uma série de lutas pela independência ou pela honra. É uma guerra contínua que dura séculos pela própria existência. Em cada uma de suas batalhas arriscam tudo: o direito à vida, a sua religião, sua língua, sua cultura. E também uma consideração de uma intelectual romena exilada na Venezuela, onde ela se tornou professora universitária de filosofia na Venezuela. O nome dela é Vasilika Kotofleak. E ela escreve assim, ó: a ira da história devastadora sobre esta população, como diz Eliade, bastou para provocar nessa população, um sentimento do desastre. E isso está muito em Cioran. A comoção geradora de uma meditação filosófica, inclusive religiosa e mística. O fatalismo assinalado por Cioran, como ideia possessiva, obsessiva, surge sobre este jazimento sobre essa jazida de sequelas morais. E a protofilosofia das lendas, que tem muitas lendas folclóricas na cultura romena, geraram uma certa protofilosofia que preencheu durante séculos o lugar vazio de certas preocupações escolásticas, demasiado acadêmicas, eruditas, evidencia, né, essa protofilosofia evidencia inquietudes cognitivas que só puderam brotar nas fissuras do monólito da harmonia originária. Uma harmonia originária entre o romeno, o povo romeno, e o mundo, e a natureza, e o ambiente ao seu redor, que foi quebrada, né, essa harmonia originária foi quebrada. E ela fala de uma certa condição histórica de ser entre do romeno, né? De uma certa interidade do romeno que não equivale a uma existência, segundo ela, não equivale a uma existência isolada das presenças ao redor, né, contíguas, senão, antes, a uma existência de copartícipe bidirecional, ou seja, por um lado o romeno está voltado para o Ocidente e por outro lado o romeno está voltado para a Ásia, né, para o Oriente, que enfrenta as contradições e busca reverter o risco da ambiguidade, existe um risco na ambiguidade, numa vantagem da receptividade comparativa, segundo Vasilika Kotofleak. Só pontuar isso também, isso é muito importante na formação da identidade do romeno, ser romeno em geral e de Cioran em particular, que é a geografia, né, típica, arquetípica da paisagem romena, é o plai. O plai em romeno significa, né, ele descreve, designa esse espaço morfologicamente heterogêneo, combinando colinas e vales, né, que Lucian Blaga, que é um outro filósofo romeno, chamou de espaço miorítico, que tem a ver com a lenda da Mioritza, que significa ovelhinha, e eu não vou falar dessa Mioritza agora. E esse espaço, né, essa playa, ela marca uma relação do romeno muito orgânica com a paisagem natural, né, ao redor dele, por exemplo, aqui, que é muito assim cortada entre montes e planícies. Então isso cria um certo contraste entre o finito e o infinito, né, o aberto e o fechado. O livro primeiro de Cioran, né, como já disse até, é Nos Cumes do Desespero, e eu queria dizer que esse desespero não é só uma experiência subjetiva, individual, pessoal, né, mas é também um desespero objetivo e que tem uma significação nacional, que tem a ver com a história do povo romeno, com tudo isso que eu li do Mircea Eliade e também da Vasilika Kotofleak. E se Cioran escreve o primeiro livro dele, né, na base da insônia, e o tema é o desespero, tem a ver com essa história da Romênia, né? E também pontuar, Caio, que essa experiência de desespero que ele descreve fenomenologicamente à sua maneira nesse livro, ela tem muito em comum com a experiência que Bataille descreve na sua experiência interior. Então, Cioran é um longo itinerário, desde Roshinar, onde ele nasceu, até Sibiu, onde ele morou, que é vizinha, até Bucareste, onde ele estudou filosofia, até Paris, né? Na Romênia, ainda em Bucareste, onde ele estudou filosofia, ele se reuniu
com uma geração de intelectuais que se tornou muito importante, sob o nome de geração ou grupo Criterion, cujo líder cabeça era o Mircea Eliade. Eu queria pontuar também, apesar de que eu não vou ter tempo de falar sobre, né, mas só citar, né, o troirismo, que é uma espécie de existencialismo tipicamente romeno, e isso faz ele ser muito atípico enquanto pensamento existencial, porque aí entra muito vitalismo e também muito niilismo, né? Tem uma grande carga irracionalista nesse troirismo, que foi um movimento intelectual da juventude de Cioran entre guerras na década de 1930. Essa mesma geração também eu queria pontuar que Cioran, Mircea Eliade, Constantinoica, Comarnesco e Vulcanesco, entre outros, eles tinham uma forte germanofilia que tem a ver com um certo culto trágico da força e da vitalidade, e isso eles encontravam mais na cultura alemã, e uma certa francofobia, né? A francofilia era mais associada às gerações velhas da Romênia, e a nova geração de Cioran tinha uma certa francofobia, vendo a França e o Ocidente, de modo geral, como decadence, né? No sentido do Nietzsche mesmo, de decadence. E isso eu já falei, pontuei, não vou entrar nesse mérito, né, do passado infame de Cioran, que eu quero deixar claro que ele se retratou, ele prestou contas na sua obra do jeito que ele considerou que ele tinha que se tratar, prestar contas e se retratar na sua obra, e não como outros muitas vezes querem e exigem que as pessoas se retratem à sua própria maneira, né? Muitas vezes um certo justiceirismo social, enfim. Então, fica pontuado também que Marta Petreu tem uma biografia crítica sobre Cioran, justamente sobre o passado infame de Cioran. Então, quem se interessa sobre esse assunto, que não é o meu tema principal, a minha dica é o livro dela, que se chama An Infamous Past, em inglês, Um Passado Infame, de Marta Petreu. Aí, Patrice Bologne, eu vou pular, tá? Ele está falando dessa diferença entre o Cioran da juventude, fascista, fanático, né? E a mudança dele, a transformação, que muitos, e eu acho ridículo, questionam, põem em dúvida, sabe? Dizendo que poderia ser só uma dissimulação, que na verdade ele nunca se arrependeu, que ele sempre, que ele foi antissemita desde o começo, que na verdade eu acho que ele nunca foi antissemita, né? Apesar de ele escrever coisas muito feias, contra os estrangeiros de modo geral, e aí xenofóbico de modo geral, num livro dele da fase romena, enfim. Eu tenho certeza que ele sim se retratou, pode ter demorado para cair a ficha, demorou, aí um pouco depois do breviário ainda, depois do breviário, né, o livro que eu estava falando, da Marta Petreu, mas sim, ele se transformou, ele fez um ajuste de contas, um exame de consciência, enfim. E isso aqui é só para ilustrar esse antes e depois, tá, Caio? Já terminando, os últimos slides. Cioran é como se ele se reescrevesse ou fizesse uma espécie de autotradução do seu próprio pensamento do romeno para o francês. A fase romena está muito marcada pelo signo do desespero, a fase francesa se inaugura pelo signo da decomposição, e eles estão relacionados. Cioran escreve um livro em romeno, né, que é o livro das ilusões, e ele faz um elogio da ilusão, mas a obra francesa de Cioran está marcada por uma caça às ilusões e uma desilusão programática. Cioran, na juventude, foi utópico, revolucionário, acreditava numa nova Romênia transfigurada, se desiludiu, perdeu a esperança e se tornou um desiludido, né? E aí isso tem a ver com a atopia da sua fase francesa. Ele foi de um fanatismo para um antifanatismo. Ele faz uma genealogia do fanatismo no breviário de decomposição. Ele antes fez uma apologia da barbárie, ele em seguida fará uma apologia da frivolidade como signo de civilidade, de educação e de polidez, e também faz um culto à forma e à medida, coisas que antes ele desprezava, porque ele justamente fazia uma apologia da barbárie, do caos e tudo mais. Antes ele fazia ele defendia uma certa embriaguez do irracional, e na fase francesa ele está muito mais para uma lucidez apolínea e assim por diante. Essa é uma filiação possível, tá, do Cioran, Caio, que vem de Schopenhauer, passa por Nietzsche e chega até Cioran. Mas não é a única, tá? Aí a gente está entre um pessimismo metafísico e um certo tragicismo, uma certa filosofia trágica não metafísica, ateísta, né, Nietzsche. É uma filiação possível, é um dos caminhos para se chegar a Nietzsche, a chegar a Cioran,
em termos de cumplicidades e afinidades eletivas e influências filosóficas. E tem essa também que eu considero igualmente importante, que vem de Pascal, passa por Kierkegaard, e Cioran lê Kierkegaard via Chestov. Então, é uma linhagem existencial lá do B, né? Chestov, Kierkegaard e Pascal. Uma certa filosofia existencial, inclusive de cunho religioso. Apesar de que Cioran não é cristão, não tem fé e não é teísta. É isso. Então, Sylvie Jodot, como eu te falei, né? Ela tem um livro chamado Cioran, O Último Homem, e não é uma coincidência com O Último Homem de Cioran. E a chave de compreensão para entender o título desse livro de Sylvie Jodot sobre Cioran está no Blanchot. Eu queria só deixar indicado, tá, o Blanchot, que é a Conversa Infinita do Blanchot, volume 2, A Experiência Limite, no qual Blanchot analisa a exigência fragmentária do Nietzsche, Caio. E aqui eu estou terminando já. E Blanchot está questionando da onde é que veio essa falsificação do Nietzsche, né? Ele diz que o Nietzsche cedeu mesmo, por vezes, a um certo preconceito de que todo grande filósofo precisa necessariamente ter uma grande obra sistemática, né? Que nem o Schopenhauer e o Hegel, por exemplo. Então, é como se o Nietzsche tivesse sido tentado no final da vida, apesar de ele ser um pensador da fragmentação e ter uma exigência fragmentária, de cedeu à tentação de deixar uma última obra, ou pelo menos anotações ele começou, e que depois virou o famoso Vontade de Potência, compilado pela Sorge, da pérfida irmã dele. Então, essa tentação de uma grande obra sistemática para ser a obra de um grande filósofo. E Cioran não tem essa exigência, essa preocupação. Então, assim, essa passagem do Blanchot sobre a exigência fragmentária do Nietzsche, e que também está em paralelo com uma discussão sobre o niilismo do Nietzsche, ela é uma chave de compreensão para saber em que medida Cioran, e até em que sentido também, Cioran é nietzschiano, pós-nietzschiano, em sentido de continuidade, né? Em que sentido Cioran é anti-nietzschiano e ele se volta contra Nietzsche e ele, de certa forma, tenta tirar certas lições de Nietzsche e não cometer certos mesmos erros que Nietzsche teria cometido. E certos erros que são mais ou menos os erros que Blanchot está especulando, né? Essa tentação de uma última obra sistemática. E assim como Heidegger lê Nietzsche metafisicamente e diz que Nietzsche nunca pensou existencialmente, mas metafisicamente, e que a força única do pensamento de Nietzsche, né, não é de ser mais uma doutrina metafísica entre tantas outras, mas antes o cumprimento da metafísica, ou seja, acabou depois de mim, acaba em mim, né? Eu sou o último filósofo e o último metafísico. É como se Cioran concordasse com Heidegger, Caio, e disse assim, tá bom, eu aceito que Nietzsche é o último filósofo. Então, só me resta ser o último homem. Inclusive, Cioran se declara antifilósofo e Sylvie Jodot, né, qualifica Cioran, nesse livro dela, de o último homem. E é nesse sentido do que está colocado em questão aqui pelo Maurice Blanchot, de evitar essa tentação sistemática e de evitar toda preocupação de uma certa coerência, de uma certa unidade, de um certo discurso útil e necessário que se coloca em diálogo, né, com a tradição, com Kant, com Hegel, com Platão, e o que melhora, o que continua, o que critica, o que mantém, né? Tudo isso ainda se encontra em Nietzsche, né, segundo Blanchot. Nietzsche ainda está disposto a fazer filosofia nesse sentido, né, de dialogar com os grandes filósofos e as grandes obras da tradição, né? Kant, Hegel, Schopenhauer e os antigos, inclusive. E nada disso se encontra em Cioran. Nada disso se encontra em Cioran. Então, mesmo em sua oposição dialética, e aqui eu terminei, mesmo em sua oposição dialética, Nietzsche ainda dependeria da própria dialética, né, para fazer a sua oposição à dialética. E aí tudo se uniria, né, em torno de Vontade de Potência, Super-Homem, Eterno Retorno, Niilismo, Perspectivismo, etc. Todos eles convergiriam para uma unidade última da obra de Nietzsche, segundo Blanchot. E mesmo Blanchot, né, diz que há duas falas em Nietzsche, uma delas pertencendo ao discurso filosófico nesse sentido de dialética, dialogar com a tradição, de uma obra de envergadura, que quer dialogar com Kant, com Hegel, refutar um, melhorar o outro, etc. e tal. E a outra fala seria a fala fragmentária, que é pautada por uma exigência fragmentária. Então, só para terminar, o que Cioran tem de comum e de diferente com Nietzsche
porque é um grande filósofo, talvez seja o grande filósofo, e mais próximo a Cioran, né, do qual ele parte enquanto epígono, vamos dizer assim, pós esse filósofo, né, é Nietzsche, é a sua grande angústia da influência, para falar como Harold Bloom. Então, ali em Blanchot, nesse livro Conversa Infinita, está aí a chave de compreensão. E só para terminar com esse aforismo dos silogismos, Caio, no qual Cioran está falando de Nietzsche, e ele diz assim: medimos a fecundidade de Nietzsche pelas possibilidades que ele nos oferece de renegá-lo, continuamente sem esgotá-lo. Espírito nômade, ele é um especialista em variar seus desequilíbrios. Sustentou sempre o pró e o contra de tudo. É o procedimento dos que se dedicam à especulação por não haver podido escrever tragédias ou dispersar-se em múltiplos destinos. O certo é que Nietzsche, expondo suas histerias, nos desembaraçou do pudor das nossas. Suas misérias nos foram salutares. Nietzsche inaugurou a era dos complexos, entre aspas, complexos. Esse é Cioran, esse é o Nietzsche de Cioran, e esse é o Cioran de Nietzsche. Cioran escrevendo sobre Nietzsche, na verdade, no fundo, ele também está se descrevendo, então tudo isso que ele está dizendo de Nietzsche se aplica ao próprio Cioran. Caio, obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua abertura e toda a sua generosidade aí. E espero ter, né, cumprido aí a minha função de apresentar minimamente bem Cioran. E é isso, cara. Já ficou meio longo demais. Então, eu queria agradecer de novo e falar, visitem o canal do YouTube, o portal Emil Cioran no Brasil, no WordPress. E eu tô aí também, depois se puder divulgar meu e-mail, sempre aberto, sempre um prazer discutir não só sobre o Cioran, mas filosofia. Desde Platão até Cioran, para mim, tá bom? Beleza. Eu que agradeço, Rodrigo. Muitas coisas aqui ficaram, a gente pode depois discutir em outra oportunidade. Eu diria apenas só com relação ao Nietzsche e sobre essa forma de ser e não ser nietzschiano, né, que é um tema para mim. Me parece que essa filiação ao Nietzsche é algo que é avesso àquilo que ele mesmo colocava, né? Então, esse afastamento que o Nietzsche, você fala, né? Que todo leitor de Nietzsche deve conquistar, talvez seja a forma de ser nietzschiano sem sê-lo, né? Paradoxalmente. Concordo total. Cioran é mais nietzschiano, quanto mais anti-nietzschiano ele quer ser, ele acaba sendo paradoxalmente mais nietzschiano pela via do anti-nietzschianismo, entendeu? Justamente, né? Porque o Nietzsche não queria discípulos. E sobre a questão da dialética que você fala, né? Me parece que quem inaugura a dialética sem síntese na modernidade é o Kierkegaard, né? Que pensa uma dialética sem síntese, que inclusive depois vai influenciar autores como o Lukács, que você citou no começo, não o Lukács do marxismo, o Lukács da Alma e as Formas, né? Que é um dos primeiros ensaios sobre o Kierkegaard, a metafísica da tragédia, né? E depois o Adorno, né? Que doutorou sobre um doutorado sobre o Kierkegaard, né? Orientado pelo Paul Tillich, né? Aquele teólogo alemão. E depois isso vai até a dialética negativa, né? E se a gente quiser até o Horkheimer e Adorno, né? Então tem muita coisa aí. O Horkheimer fala do totalmente outro, né? É ele que fala, eu acho, né? O Horkheimer. Dá razão, totalmente outro. Bom, esse totalmente outro, conceito de totalmente outro. Em vários autores, né? O do absolutamente outro aparece já desde o Rousseau, outro, existe o conceito, né? De outro absoluto, né? Já no Rousseau. Mas com certeza já esses autores... Tem aquele texto, Os Arcanos do Inteiramente Outro, da Algaria Matos, né? O mestrado dela, por exemplo. Não sabia, cara. E isso está esgotado ou não? Ou encontra? Dá para encontrar? Deve ser difícil de achar, né? Eu tenho na minha biblioteca, que não está comigo, né? Mas ele está lá, o exemplar. É um livrinho bem curto. Mas, enfim, o tema do outro, o Rousseau já dizia, né? O eu é um outro, antes do Rimbaud, né? Também, que diz isso, e outros, né? O eu é um outro, Enfim, muita coisa para a gente conversar. Muita coisa, cara. E quem sabe aí futuramente aí uma outra entrevista sobre outro assunto, Clément Rosset também, que é o meu segundo filósofo predileto, né? Mas ainda falta eu me aprofundar mais ainda no
você. Eu já tenho quase 20 anos de Turan, eu não tenho nem, 5 anos de estudos de você. Eu acho pouco ainda, mas quem sabe futuramente eu não possa falar com mais propriedade também. Aliás, eu quero escrever um livro, é um projeto editorial, né? Turan e Clément Rosset, além de outros. Obrigadão, Caio, sempre um prazer. E estou divulgando seu canal também, não só nossa conversa aqui, né? Tenho divulgado outros vídeos aí do seu canal, um sobre memética, que eu achei genial. O do Flammarion também, eu já coloquei uma playlist minha, lá do meu canal YouTube, né, do portal, que é sobre Schopenhauer e pessimismo. Um salve, abraço pro Flammarion. E, cara, professores e professoras que eu tive na PUC, que eu admiro muito, a Constança, vi o vídeo dela também sobre Rousseau, adoro a Constança. E quem sabe aí aos poucos eu vou vendo, né, chegar e ter mais conversas filosóficas com outros professores e outras professoras que eu estudei na PUC, que eu admiro muito aí. Inclusive, se eu puder fazer a ponte aí e sugerir alguns nomes, tenho o maior prazer em te ajudar, tá bom? Maravilha. Vocês que assistiram a gente aqui também, fiquem ligados nas próximas conversações.